Fala, gente boa. Bom, iniciarei esse vídeo, tá? Mostrando, ou pelo menos tentando mostrar a vocês, tá? O mapa do Jarivatuba, tá? Vocês estão enxergando? Até aqui onde meus dedos estão encostando, tá? Vocês estão vendo aqui um pontinho, tá? Um pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho é o bairro Jarivatuba, tá? E essa mancha bege é a área urbana, o perímetro urbano de Joinville, tá? Bom, eu tinha esquecido de mencionar, tá? Acho que até cheguei a mencionar que felizmente a antiga chaminé da olaria que pertenceu, né, ao Emílio Stock Júnior, essa chaminé, felizmente, ela ainda está de pé, né? Bom, opa, desculpem. De certa maneira, isso não deixa de ser um milagre, né? Em uma cidade, não só em Joinville, mas no Brasil, de uma maneira geral, em que há uma verdadeira obsessão por se derrubar tudo que é antigo, até um milagre que a chaminé dessa olaria ainda exista, né? Bom, mas não é sobre a olaria que eu quero conversar com vocês agora. Bom, cheguei até a mencionar no vídeo anterior, cheguei até a citar o motoclube, né? Bom, os primeiros registros, tá, do que seria o embrião do antigo motoclube de Joinville, tá? Eles datam de 1939. Então, o que aconteceu lá em 39, lá em 1939? Bom, um grupo de amigos que adorava, tinha verdadeiro fascínio por motos, eles passaram a se reunir com frequência. Só que ainda não havia um motoclube, ainda não havia uma entidade que reunisse, que promovesse a prática do motociclismo na cidade. Então, só anos depois, praticamente 10 anos depois, isso em 1948, é que esse grupo de amigos, né, de motociclistas, eles decidiram criar um clube, um motoclube de Joinville, obviamente. Bom, embora o Motoclube de Joinville ele tenha sido criado oficialmente em 1948, já existem registros de competição em 1946, ou seja, 2 anos antes. Então, entre esses amigos, entre esses motociclistas que fundaram o motoclube da cidade, de motoclube de Joinville, os principais deles eram o Oswaldo Pinheiro, o Ario Girt Olsen, ou Girt Olsen, minto, né? E o Lucílio Balmer. Inclusive, o Girt Olsen, ele era o pai do Ario Girt Olsen, que era uma figura até relativamente conhecida aqui na cidade, e que durante muitos anos ele foi funcionário do Banco do Brasil. É uma figura, digamos, exótica, folclórica, né? O Ario Girt Olsen, o filho de um desses fundadores do Motoclube de Joinville. Como não poderia deixar de ser, ele também é ele é fascinado também por motos, né? Isso eu estou dizendo o Ario, né? O filho do Girt. E o Ario Olsen, né? Ele inclusive chegou a ser presidente do Motoclube de Joinville, isso lá por volta de 1974, 75, né? E em 77 ele acabou deixando o motoclube. Mas voltando, né, esse grupo de motociclistas, né, ele teve uma ajuda muito grande do próprio Emílio Stock Júnior, que era o dono, obviamente, dessa olaria que eu mencionei ainda há pouco. O Emílio Stock Júnior, para quem não sabe, ele chegou a ser prefeito da cidade por um período bem curto, entre 1950 e 1951. Na verdade, o prefeito, o titular do cargo, era o João Colim, só que o João Colim, em 1950, ele foi eleito deputado estadual. Então, obviamente, alguém teria que terminar. Quem acabou encerrando o mandato, que seria o mandato do João Colim, acabou sendo o Emílio Stock Júnior. E o Emílio Stock Júnior, anteriormente, entre 1932 e 1933, ele já havia sido presidente da Harmonia Lira. Então, pelo que vocês podem perceber, ele era uma figura de muito prestígio dentro da cidade. E foi justamente ele que acabou não só doando aquele terreno que viria a ser um motoclube, como acabou conseguindo da prefeitura um trator,
uma moto niveladora que acabou fazendo o serviço de terraplanagem desse terreno, tá? Segundo algumas fontes, até pelo que eu li, nesse local teria funcionado, antes de ser um motoclube, teria sido um campo de aviação, mas eu acredito que essa informação não proceda. Mas, voltando ao motoclube, entre os anos 60 e 70, em média, ocorriam entre 6 e 10 provas nacionais, né, do Campeonato Brasileiro de motociclismo no motoclube. Na década de 80, nos anos 80, o Motoclube de Joinville chegou a ser o terceiro melhor motoclube do Brasil, né? Inclusive o Paulo Machado, né, o famoso Paulo Louco, ele foi um dos motociclistas que se destacaram, ganharam muito prestígio, competindo no motoclube. Então, foi a partir das suas vitórias, né, do seu desempenho como motociclista, principalmente no Motoclube de Joinville, que o Paulo Machado, né, que hoje é o Paulo Louco, né, ele não gosta de ser chamado de Paulo Louco, é o Paulo Machado, doutor Paulo Machado, que essa figura, o Paulo Machado, ele se tornou uma figura pública, vamos dizer assim, uma figura conhecida na cidade, né? Bom, tudo andava bem, às mil maravilhas, até que em 1990 ocorreu o primeiro baque. E que baque foi esse? A Federação Catarinense de Motociclismo, com sede em Florianópolis, determinou que todas as provas que viessem a ocorrer no motoclube, na pista do Motoclube de Joinville, elas teriam que ter autorização dela, obviamente, da Federação Catarinense de Motociclismo. E, além disso, em 1982, houve o primeiro registro de uma tentativa de invasão do motoclube. E em 85, o terreno do motoclube foi cercado, só que infelizmente isso não adiantou de nada, porque em janeiro de 1991, como todos sabem, todos vocês devem saber, em janeiro de 91, o terreno do motoclube acabou sendo invadido por famílias, né, de agricultores oriundos do interior do Paraná. Obviamente, isso gerou confusão durante cerca de 2 anos. Houve um litígio entre motoclube, prefeitura, invasores, até que em 93 a prefeitura acabou regularizando essa ocupação e essa ocupação acabou sendo transformada em um loteamento, o loteamento Nossa Senhora da Paz. Então, esse loteamento ele tem esse nome em função de uma igreja que existe na região. 10 anos depois, apenas 10 famílias, apenas 10 moradores desse loteamento eram oriundos do Paraná. Não havia, daqueles invasores, daqueles ocupantes de 91, não havia mais ninguém, simplesmente havia um dado no pé. E nessa, infelizmente, dos maiores pontos de diversão da cidade, infelizmente, muitas pessoas acabaram ficando privadas, né, desse que foi um dos principais divertimentos da cidade, né, o motoclube. É uma página negra, infelizmente, pouco lembrada da história de Joinville, né? Voltando ao motoclube, né? O hoje falecido Luiz Henrique da Silveira, por intermédio dele, o motoclube conseguiu um novo terreno. Isso em 94. Então, desde 1994, o motoclube, embora todo mundo ache que o motoclube não exista mais, ele existe, tá? Ele está sediado, ele ocupa um terreno a apenas alguns metros da BR-101. Tá? Atualmente o motoclube ele está no bairro Costa e Silva. Inclusive até vou mostrar, ou pelo menos tentar mostrar a vocês, um vídeo, tá? Esse vídeo era um vídeo de 2014, tá? Ele mostra uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motociclismo, tá? Não sei se vai ser possível mostrar um trecho desse vídeo a vocês, tá? Mas o youtuber pobre é assim mesmo, é tudo na base do improviso, tá? Ó, esse aqui é o motoclube hoje, tá? Atual pista do motoclube. Ao contrário do que todos pensam, o motoclube está vivo, tá? Ainda existe. Mas, pessoal,
uma outra informação que eu estava me esquecendo, tá? Na época da invasão, o presidente do motoclube era o Rolf Glitschow. Se alguém o conhece, sabe se ele ainda continua vivo, tá? Tem alguma informação a respeito do Rolf Glitschow, né? Que era o presidente do motoclube por ocasião daquela invasão de 91, por favor, pode comentar aqui embaixo do vídeo, tá? Eu não consegui encontrar, infelizmente eu não consegui encontrar nada a respeito dele, né? Bom, pessoal, desculpem, né, pelo vídeo longo, bem longo, tá? Infelizmente eu tive que deixar muita coisa de fora, tá? Caso vocês queiram comentar, fazer alguma crítica, alguma sugestão, basta comentar aqui embaixo do vídeo, tá? Então, um abração a todos, tá? Mais uma vez, perdão pelo vídeo longo, até semana que vem e, como sempre, fui!